A atitude do Governo, particularmente do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, em relação às questões do déficit, permitem dizer o quê? Eu julgo que é muito importante, nesta altura, poder transmitir confiança, quer aos cidadãos portugueses, quer às instituições europeias. Não creio que a forma como o Governo tem tratado esta questão das sanções e como tem exposto a situação portuguesa, maiormente no que respeita às questões ligadas à situação dos bancos e, nomeadamente, em relação à Caixa Geral de Depósitos, ajudem a criar um ambiente de confiança. E eu creio que essa é a questão principal nesta altura. Nós precisamos de confiança, quer para que a nossa economia cresça mais, porque isso pressupõe atrair investimento, criar emprego, isso não se faz sem novas empresas e sem novo investimento, e ao mesmo tempo criar confiança também nos nossos parceiros europeus. E creio que dessa perspectiva seria importante que o Governo tomasse uma atitude junto da Comissão Europeia que tranquilizasse as instituições europeias quanto aos resultados que vão ser alcançados no futuro, uma vez que, de uma forma, enfim, um pouco paradoxal, mas é assim que as instituições europeias têm colocado a questão, fazem depender a aplicação de sanções da apresentação de medidas por parte dos governos que mostrem que a trajetória que está a ser seguida, que o caminho que está a ser seguido é um caminho correto, que vai dar tranquilidade quanto aos objetivos que estão definidos. E isso hoje está nas mãos do Governo fazer, mas não nos parece que o Governo esteja a dar boa conta do recado, pelo contrário, está a criar ainda mais incerteza e a gerar ainda mais desconfiança com a atitude que vem tomando, quer quanto à Caixa Geral de Depósitos, quer quanto ao déficit. Com o déficit acima dos 3% e com as receitas fiscais a não subirem, permite-lhe pensar que o Governo com isto está a fazer o quê? Que tipo de suspeita é que tem sobre a atitude do Governo? Repare, eu acho que quando nós temos um problema, independentemente de gostarmos ou não gostarmos das situações, temos de atuar. Aquilo que tem sido a execução do orçamento até hoje revela aparentemente que as coisas estão bem, mas depois na prática aquilo que sabemos é que há muita despesa que está a ser adiada, houve medidas que foram tomadas e que nos próximos meses vão gerar mais despesa ainda, mas sobretudo sabemos que a economia não está a ter o crescimento que o Partido Socialista prometeu que ia ter. Pelo contrário, cada vez há um abrandamento económico maior e isso vai se refletir mais fortemente no futuro na receita fiscal. Nós, nos primeiros meses deste ano, já vimos que as receitas do IVA estão muito aquém daquilo que o Governo previu. Se este caminho se mantiver, e aparentemente os dados que vão sendo revelados apontam para que a economia não dê um salto, um incremento de crescimento nos próximos meses, o que vai acontecer é que os resultados que estão prometidos não vão acontecer e nós não vamos cumprir a nossa meta. Ora, não há muito tempo depois para reagir. Tomar medidas em outubro ou novembro já não resolve problema nenhum. Nessa altura já é tarde demais. Se o Governo insiste que não é preciso tomar medidas nenhumas, tem de ser muito convincente e mostrar em que dados se baseia para dizer que vai cumprir as suas metas e porque é que esses dados não estão de acordo com todos os outros que vêm sendo revelados. Portanto, a ideia que me dá é que o Governo está rapidamente a conduzir o país para uma situação que é de desastre económico e financeiro. E não está, porque não lhe convém reconhecer essa situação, a tomar medidas e a inverter o caminho que se está a seguir. Se nós nos mantivermos neste caminho, o resultado vai ser uma economia não só com um pior desempenho económico, como a não gerar o emprego que é necessário e a não gerar o rendimento de que precisamos para pagar dívidas e para investir no futuro. E, portanto, o caminho que estamos a seguir não é um bom caminho e vai sair muito caro aos portugueses e eu acho que os portugueses não merecem, depois de tudo aquilo por que passaram, ter novamente de enfrentar situações de grande dificuldade, como são aquelas que acabarão por acontecer se o Governo não arrepiar caminho. Quero comentar a situação de hoje na Turquia. É uma situação muito preocupante. Julgo que as notícias que nas últimas horas nos deram conta de que o Governo conseguiu dominar a tentativa de golpe de Estado são notícias melhores do que as que tínhamos na madrugada, mas ainda assim é preciso ter em conta que houve muitas pessoas que morreram, há uma situação de instabilidade que com certeza perdurará durante mais algum tempo, mesmo que o Governo tenha conseguido dominar esta situação,
É natural que os próximos tempos sejam tempos de expectativa, em que medidas excepcionais possam ter de ser tomadas, e tudo isso é bastante preocupante, sobretudo porque se trata de um país que é nosso amigo, é nosso aliado, é uma peça importante no seio da NATO, que é onde uma parte significativa da nossa segurança coletiva se joga, e, portanto, saber que foi possível em 2016, num país que tem esta relevância, que está a negociar há uns anos a sua entrada na União Europeia, que há um golpe militar, não é uma coisa que nos possa deixar sossegados. Ainda para mais, como sabem, a Europa tem vivido, como ainda recentemente, tragicamente, assistimos a problemas de segurança gravíssimos com terrorismo. Uma parte desse terrorismo é incentivada de fora, mas é desenvolvida a partir de dentro das fronteiras da Europa. Mas há um risco elevado de uma parte desse terrorismo poder ser importado através das nossas fronteiras externas. Ora, a Turquia é um elemento de segurança muito importante nessa fronteira externa. E, portanto, olho com muita preocupação, como certamente todos os dirigentes políticos nesta altura, para aquilo que se está a passar na Turquia, e tenho a certeza, espero, que a União Europeia e o governo português também acompanhem essa situação com muita atenção e muito de perto. Não disse claramente, mas já o disse noutra circunstância, acha que com isto o governo português, e voltando à situação anterior, está a preparar a forma de chegar bem a eleições? Eu ainda recentemente disse que se o governo não está à procura de um pretexto para fazer eleições, pelo menos parece. Quando os governos se aproximam de eleições, têm uma certa tendência para exacerbar demagogicamente condições que são muitas vezes artificiais. Arranjam inimigos comuns. Eu não fiz isso quando estive no governo, pelo contrário. Apesar das eleições, até consegui que a despesa pública fosse menor do que no ano anterior e, portanto, procurei fazer o contrário daquilo que muitas vezes os governos têm a tentação de fazer. Mas aquilo a que assistimos atualmente é o que é típico dos quadros socialistas de preparação de eleições. Ora, eu espero que o Partido Socialista, que quis ir para o governo, não foi forçado a ir para o governo, derrubou um governo que saiu das eleições para poder ir para o governo com o apoio de comunistas e bloquistas, esteja bem compenetrado daquilo que disse aos portugueses na altura, que tinha uma maioria estável, coesa e duradoura para poder governar. E espero que cumpra, evidentemente, essa obrigação moral que tem para com os portugueses. Mas isso não é compatível com o que anda a fazer. Estas atitudes, quer do ponto de vista financeiro, quer orçamental, não são sustentáveis para quem esteja a olhar para uma legislatura. Pelo contrário, parece que estão a querer dar uma ideia artificial de levar num andor uma situação económica que não é aquilo que parece, para eventualmente tirar disso algum proveito eleitoral no curto prazo. Ora, é bom dizer que no curto prazo não tem que haver eleições, o que tem que haver é responsabilização. E responsabilidade, que é aquilo que eu espero que o Governo passe a ter, porque não tem mostrado muita responsabilidade nestes tempos, e já são quase 8 meses de governação que leva. Doutor, foi confrontado aqui com uma situação que é a questão dos contratos de escola. Como é que vê esta situação? Com muita apreensão, porque, como já tive a ocasião de dizer, o Governo primeiro anunciou uma decisão e só depois é que foi ver o que é que custava cumprir essa decisão. Decidiu que ia cortar uma série de apoios a escolas que recebiam alunos que o Estado ou não tem condições de acolher nas escolas do Estado, ou que, enfim, o Estado tem vantagem, porque poupa dinheiro, em pagar ao setor social para poder desenvolver o programa público. Ora, o que acontece é que o Estado não tem condições hoje para receber muitos desses alunos e, por outro lado, o Estado vai gastar ainda mais dinheiro do que gastava antes para poder fazer esse acolhimento. Como não tem condições, já se está a perspectivar que os alunos vão ser acolhidos em contentores, muitos deles, em escolas que ficam demasiado distantes do sítio onde esses alunos vivem. E, portanto, a qualidade de ensino vai se refletir, com certeza, vai se ressentir, com certeza, destas opções. Mas, por outro lado, há instituições que terão dificuldade em manter-se e em não ter de, eventualmente,
despedir mais docentes ainda e pessoal não docente, na medida em que o equilíbrio dessas instituições pode ficar em causa. Ora, é um absurdo que, ficando as famílias pior, os alunos pior, o Estado não poupa dinheiro, ainda vai gastar mais dinheiro. Por que razão, então, é que o Governo decidiu anunciar que ia fechar os contratos que tinha com estas instituições? É uma coisa que não faz sentido. É uma denúncia que tenho feito, não é uma situação que se compreenda. Nós, durante 4 anos, de 2011 até 2015, até reduzimos o valor desses contratos, quer dizer, pagámos menos por esse serviço do que os governos socialistas pagavam antes, poupámos dinheiro aí também, mas sabemos que o Estado, nesses contratos, presta um bom serviço aos estudantes e às suas famílias a um preço menor do que aquele que despende se tiver de ser ele próprio a fazê-lo. Vamos todos ficar pior e a gastar mais. Por que razão é que isto se passa? Porque o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista acham que o ensino público só pode ser feito em escolas do Estado, porque se recusa a que haja colaboração com instituições no âmbito das instituições particulares de solidariedade social e outras instituições privadas, por preconceito ideológico. Isto não faz sentido e creio que podemos ter a abertura do ano escolar em muitos destes sítios com problemas sérios que seriam perfeitamente desnecessários se o Governo primeiro tivesse feito as contas e tivesse avaliado devidamente as situações. Em São Lourenço do Bom Jardim fala-se numa questão de poderá vir a chegar ao layoff. Há várias escolas, como lhe digo, que têm o seu equilíbrio financeiro no pressuposto de que têm uma certa dimensão de turmas e de alunos a servir. Se não tiverem, entram em desequilíbrio e deixam de ter condições para pagar aos professores e ao restante pessoal não docente. Algumas escolas conseguirão resistir mais 1 ano ou 2, há outras que podem não resistir mesmo a este primeiro ano. Como digo, julgo que estar a contar com estes prejuízos sociais, que serão elevados, para o Estado poder gastar mais dinheiro do que gastava antes e as famílias e os estudantes ficarem pior, é uma coisa que não se compreende. E, portanto, eu espero que nestes casos, como há pouco disse aqui a uma senhora, que esses casos sejam vivamente denunciados com a antecedência suficiente para que o Governo possa ainda arrepiar caminho nessas situações, porque senão, em setembro, que é a data em que as aulas vão começar, é já muito tarde para estar depois a remediar a situação. Obrigado.